Fala galera, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Sou eu, pastor Ademir, de volta para mais um vídeo que talvez você goste. Eu digo talvez porque não tem muito a ver com aquela pegada teológica que é comum aqui do canal, nem com questão de cultura cristã, tá bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre cultura pop. O canal não é para isso, mas eu quero abrir uma sessão hoje para fazer uma breve reflexão, dizendo para vocês que eu prefiro o Johnny. Calma que eu vou explicar, tá? Johnny é um personagem aí dessa grande franquia de Karate Kid e Cobra Kai. E para quem está acostumado com essa franquia, sabe muito bem, né, que na década de 80 foi quando começou ali o filme Karate Kid, né, isso se desenvolveu com mais outros filmes. E na verdade, quando assistimos hoje Cobra Kai, isso nos dá uma nostalgia, não é, maravilhosa, não é? É muito gostoso poder você poder lembrar, não é, daquele período da década de 80. Tá bom? Eu nasci em 85, então fui assistindo depois, mas marcou bastante a minha infância e a de muitos pelo mundo, não é? E realmente é muito bom poder ter essa nostalgia. E a série, não é? A série Cobra Kai é realmente muito nostálgica. É muito bom poder ver os atores de antes, né? Agora bem mais velhos, participando ali com os mesmos personagens. Isso realmente é marcante, cara. Foi uma sacada assim de mestre, muito bom mesmo, porque você conseguiu conquistar, não é, tanto o público mais antigo, não é, o público mais raiz, e o público mais Nutella, quer dizer, o público dessa geração, beleza? e assim, é muito bom, eu gosto bastante, eu confesso que eu gosto bastante da série Cobra Kai, me empolgou bastante, beleza? E assisti, acho que no primeiro dia do ano, né? Primeiro dia desse ano, assisti logo de uma vez essa última temporada e foi também muito bom, beleza? Mas qual é a reflexão aqui que eu quero trazer pra vocês, não é, em termos de explicação do porquê é que eu prefiro o Johnny? Só pra traçar um pouquinho do perfil dos dois, quando olhamos para Karate Kid e vemos que a ideia do filme é mostrar Daniel como o Karate Kid, não é? Ele é o garoto simples, não é rico, mora só com a mãe, e ele recebe ali na pessoa do Senhor Miyagi, não é? Muito aprendizado, muito ensino, quase como um tipo de pai bem mais velho, né, para o Daniel, porque ele ensina muitos princípios e tudo. Então é muito bonito você ver essa interação, não é? O processo do Daniel ganhando confiança com o Senhor Miyagi, aprendendo muito com ele, lições de vida, não é? Então você percebe muito da filosofia oriental e do karatê ali, com princípios, com ética, com aquela lógica de que a arte marcial em si, ou o karatê, não foi feito para destruição, mas para proteção. Então você nunca vai atrás de briga, mas você procura realmente só usar o karatê, não é, como arma de defesa, digamos assim. E isso é uma coisa muito boa e eu concordo, tá certo? Mas quando chegamos, e no caso o Johnny ali é o valentão, o brigão. É claro que observando agora o que a série Cobra Kai faz, que é trazer justiça a outros personagens, como por exemplo o Johnny, você tem uma visão um pouco mais equilibrada e até realista, não é, das falhas do Daniel também no Karate Kid, tá bom? E quando assistimos então a série Cobra Kai, podemos ver isso de maneira muito clara, porque há um desenvolvimento muito melhor, não é, dos personagens, que realmente acaba impressionando, porque você vai ser remetido àquele mundo mais antigo, né, da década de 80, vai dar uma nostalgia muito boa, mas você vai entender melhor cada personagem, tá certo? Então, eu gosto muito do personagem Daniel, mas quando eu faço uma comparação entre os dois personagens principais, Daniel e Johnny, quase como um Goku e Vegeta, né? Eu prefiro, assim como eu prefiro... isso é uma coisa importante. Assim como eu prefiro o Vegeta, eu também prefiro o Daniel. Aliás, o Johnny, tá? Prefiro o Johnny. Por algumas razões que são importantes, não é? Talvez você ache estranho que eu prefira o Johnny, se você acompanha a série Cobra Kai, porque você pode pensar bem assim, mas espera aí, o Johnny parece um cara muito escroto, aquele cara que quer dar uma de machão, marrento, que xinga, que ofende, que não tem nem um pouco de sensibilidade. Enquanto Daniel é um cara muito mais razoável, né? Um empresário, um pai de família, um cara que é respeitoso, fala corretamente, interage bem com essa geração. Você não vê ele em conflito com o mundo atual. Você vê Johnny em conflito com o mundo atual, não Daniel. Então não seria muito mais lógico para você que é um cristão, sei lá, preferir nesse sentido, né? Ou pelo menos se alinhar muito mais aos traços, né, às características de um personagem como o Daniel, por exemplo. Eu não penso assim, eu discordo, porque pra mim, Daniel, na série Cobra Kai, embora seja muito importante e eu gosto do personagem, ele reflete muito mais alguém que vive no mundo das ideias. Pra mim parece um cara que não toca muito a realidade. Ele tá muito naquele sonho dos princípios ensinados pelo Senhor Miyagi, e ele acaba meio que aceitando tudo muito fácil, tipo... Ele olha para essa geração e ele se adequa facilmente ao politicamente correto, por exemplo.
Então, para ele, parece que nada é estranho, nada é anormal nessa cultura de hoje. Tudo que vai sendo proposto por essa nova geração, meio que é normal, é assim mesmo, e isso acaba incomodando um pouco. É aí que entra o Johnny, e pra mim, a preferência por ele é justamente por isso. Não porque ele... porque eu admire, por exemplo, essa forçação de barra dele querer ser macho demais, não é? Ou então... o seu comportamento, que é muitas vezes exagerado, um pouco radical, de ser ofensivo, de realmente xingar as pessoas, não é? Eu penso que é um certo tipo de comportamento que é real também, mas que eu não concordo, eu acho isso exagerado, tá certo? Ao mesmo tempo, quando eu faço a comparação para os dois personagens, quando vai pensar em termos de treino e na própria vida em si, Daniel é aquela coisa, sabe? Aquela coisa fantasiosa, né? O karatê como uma virtude... E isso pra mim foge demais da realidade. Eu sei que há o lado filosófico, mas karatê é uma arte marcial, tá? E nesse sentido eu vejo muito mais lógica e realismo no Cobra Kai, não é? Pensando no Johnny nesse sentido. E na figura específica do Johnny, que pra mim é o verdadeiro Karate Kid, não é? Ele realmente é muito mais lógico, é muito mais simples, objetivo, em deixar claro o que a arte marcial é. A gente não tem que ser tolo e imaginar que a arte marcial se trata apenas de virtude. Nós temos princípios que são muito bons e cada atleta, pessoas que praticam, sabem muito bem disso. Não é? Na experiência prática há muitos princípios, há muita filosofia, há muita coisa boa, não é? Que está além dos golpes, não é? Dos katas, das lutas em si. Mas, quando você olha para o Johnny, ele é um cara que está aplicado muito mais a questões óbvias e lógicas, não é? Com relação à luta. É uma luta, meu amigo. Tem que ser forte, tá? Essa ótica de a arte marcial dar meio que poderes ao fraco, não é? Isso aí é meio que ilusório, tá bom? Há um certo tipo de... em um certo ponto isso tem alguma verdade, mas muitas vezes, não é? O que filmes nos passam, e o que eu vejo também no Karate Miyagi-Do, é isso ultrapassando os limites da realidade, não é? Porque não é assim, tá? Não é desse jeito, certo? Não é desse jeito. Não é porque você aprendeu virtudes de filosofia das artes marciais, não é? Que você pode ser um cara franzino, fracão, que não tem agressividade e você prevalecer contra um cara que é forte, que treina, que tem shape, tem marra, que é enérgico nesse sentido. Você não vai prevalecer, não é assim que funciona, não é? Arte marcial na prática é física, entendeu? É treino, é esforço, é preparação física, essa é a realidade. E eu vejo isso no Cobra Kai, eu vejo isso no Johnny, não é? Que vai exigir que os seus alunos sejam fortes, não sejam frescos, sejam fortes, treinem, sejam desafiados, se desafiem para vocês ficarem mais fortes ainda. Isso faz todo sentido no mundo real das artes marciais, tá bom? Talvez não agrade muito aquelas pessoas que têm uma visão mais filosófica sobre as artes marciais, certo? Mas embora eu aceite a filosofia das artes marciais, todavia eu tenho que olhar para aquilo que é mais prático. E o que é mais prático é a força, é a preparação física. Sem isso, basta olhar aí o mundo do MMA, né? Vai colocar um cara, mesmo sem regras, vai colocar um cara, não é, que vive de kimono, não é, fazendo kata para lutar contra um lutador de MMA. O cara vai apanhar até se acabar, meu amigo, porque é uma questão lógica. O treinador lá, o cara que está lutando o tempo todo, não é, ele tem experiência de luta, ele tem time, ele sabe como respirar, ele tem muito condicionamento físico, não tem como você competir aquilo que é mais real com esse mundo das ideias, com esse mundo da filosofia. Então esse é um ponto. Agora, o que mais me chama a atenção no Johnny, o que me faz realmente preferir o Johnny nesse sentido, é porque o Johnny, ele é um cara dos anos 80, que vive agora no século 21, em uma nova geração, cheio dos seus probleminhas de politicamente correto e das suas diversidades exageradas e forçadas na cultura, não é? Uma geração de jovenzinhos Nutella, que são frescos, que se ofendem com tudo e que inventam um monte de coisas novas que não fazem sentido, e Johnny está ali, tá bom? E ele não aprendeu a pensar desse jeito Nutelinha. Ele aprendeu a pensar de um jeito um pouco mais raiz. Sendo assim, ele vive em conflito com essa nova geração também. Diferente do Daniel, que simplesmente aceita. O Johnny, ele não consegue olhar para o que ele vê de estranho e fingir que não é estranho. Ou seja, o Johnny é o personagem que não é politicamente correto. E é isso que me faz preferir o Johnny. Ah, mas você não é um cristão? Misericórdia, você é um pastor. Como é que você pode dizer que não é bom
o pensamento politicamente correto? Ora, eu acho que é porque eu sou cristão realmente que o politicamente correto pra mim não é uma coisa boa. Porque o politicamente correto nada mais é do que uma ideologia hipócrita. Né? O único objetivo dessa ideologia, que é política, é calar as pessoas. É que as pessoas não tenham opinião própria. É que elas não possam mais dizer o que pensam. Entende a situação? E por mais que eu discorde do que muitos dizem, eu quero que o direito dessas pessoas de falarem o que pensam seja preservado. Simples assim. O politicamente correto criminaliza opinião, cara. Então é simples entender isso aí. Entende a situação? E o Johnny não é um cara que se adequa a isso. Ele olha para esse mundo novo, com um monte de jovens cheio de coisas diferentes da época dele, com anseios diferentes, com propósitos diferentes, e quando ele vê algo que é estranho e que se choca com a realidade, ele diz, ele fala. Então eu não estou julgando se o que ele fala, a maneira como ele fala é correta. O ponto é o princípio. Eu discordo de como ele faz isso, mas o ponto é, ele faz. Quando ele olha para algo estranho, ele diz que é estranho. Quando ele olha para algo feio, ele diz que é feio. Entende a situação? Ele não é o tipo de cara que aprendeu a dizer, não é? Repetir esse mantra todo e mentiroso e politicamente correto de que todos nós somos especiais. Todos somos exclusivos, todos somos vencedores. Isso não existe. Isso simplesmente não existe. Para ele as coisas são o que são. Então ele vai olhar para as coisas e vai dizer o que elas são de verdade. Nesse aspecto que eu prefiro o Johnny, muito mais do que o Daniel. Não é? Porque o Johnny simplesmente é o cara que está vivendo, não é, a vida como ela é. Ou seja, ele é um cara muito mais realista nesse sentido. Muito mais realista nesse sentido. Não é? Muito mais realista. E Johnny meio que traduz um pouco como nós, que somos um pouco mais raiz, que nascemos na década de 80, não é? E que aprendemos, não é, a perceber nesse sentido certas coisas. Ele meio que traduz um pouco de como nós nos sentimos. Esse é o ponto, não é? Então meio que Johnny ele vai expressar, não é, em termos de princípio, digamos assim, aquilo que nós vemos hoje, que é o óbvio, que é a própria realidade. Pra você entender melhor, poder concluir o vídeo aqui, pra você entender melhor, Johnny não é um tipo de cara, de personagem que se adequa ao politicamente correto. Então, se ele vê, não é, um pé de abacate, ele vai dizer que é um pé de abacate. Se é que você me entende. Ele não vai dizer que é um pé de caju, não é? De uva. Não, ele vai dizer que aquilo é exatamente o que é. É isso que está sendo perdido em nossa geração de agora. Está sendo perdido, as pessoas estão sendo ensinadas por meio de escola, faculdades, por meio da produção cultural midiática, a negarem aquilo que estão vendo diante de seus olhos. Por isso, não é, que o personagem Johnny me chama muito mais atenção, porque ele não é assim. E não é só a minha atenção que ele chama, não. Eu sei que mesmo os jovens dessa geração foram impactados com o personagem Johnny e tiveram muito uma preferência por ele também, justamente por causa disso, porque algo bem realista lhes foi apresentado no personagem Johnny. Essa é a razão do porquê eu prefiro o Johnny e não o Daniel. Mas e você, qual é a sua opinião sobre isso? Não se esqueça, não é um canal de cultura pop e nem vou ficar fazendo vídeo sobre isso. Mas eu resolvi falar porque eu acabei de assistir, não é? No primeiro dia do ano eu assisti a toda a temporada, a última temporada do Cobra Kai, tá bom? E me deu vontade de falar um pouquinho sobre isso, beleza? Então, muito obrigado aí por sua paciência. Desculpa aí se não é o que você esperava, tá bom? Mas deixa aí sua opinião, isso é importante. Valeu!